Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Que o Senhor Jesus possa te abençoar em mais um dia, que a graça dele possa ser presente no seu lar, na sua vida e na sua comunhão com o próprio Deus. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 21. O texto nos diz: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aqui nós percebemos desde o versículo 19 que o apóstolo João está mostrando que nós podemos ter uma melhoria espiritual em relação à nossa própria consciência diante de Deus. Ele fala sobre acusação, sobre Deus ser aquele a quem nós devemos nos apegar quando nossa consciência nos acusar, nos apegarmos à sua onisciência. Ele também nos mostra que, se nós estamos amando, isso nos mostra que conhecemos que somos da verdade e que estamos diante do Senhor e devemos tranquilizar o nosso coração. Aqui nesse versículo de número 21, ele mostra para nós, inspirado por Deus, que se a nossa consciência não nos acusar, nós podemos entrar confiantemente diante do Senhor. Aqui, obviamente, que nós devemos ter cuidado para não acharmos que, porque nós não estamos com a consciência pesada, que necessariamente quer dizer que nós não temos pecados. Nós já vimos nos versos anteriores que a nossa consciência pode dar um bom sinal correto de que estamos pecando, mas também pode ser algo enganoso, que nós estamos exagerando algo ou que nós temos uma visão curta da situação. Então, o padrão correto para julgarmos a nossa própria consciência é o próprio Deus. É nos voltarmos ao Senhor, que conhece o nosso coração, que conhece quem nós somos, e buscar nele entendimento, para podermos andar da maneira correta. E aqui nesse versículo, nós temos uma situação de insegurança que é resolvida pela confiança em Deus. E isso motivado por um coração que não nos acusa. Devemos lembrar que podemos ter paz diante de Deus e diante dos homens pela falta de acusação. Em algum momento ou outro podemos ser acusados por nós mesmos, por outros, ou pelo próprio Espírito Santo, e devemos dar vozes até onde podemos fazer isso. Em relação ao Espírito Santo, se é realmente o Espírito, devemos compreender e aplicar tudo o que ele está dizendo, para que possamos crer e viver mais para o Senhor. Aqui nós podemos então entender que se o nosso coração, dentro dessas limitações de que nós entregamos ao Senhor, nós percebemos a onisciência de Deus e pedimos direcionamento a Deus para que percebamos se estamos fracos, se estamos em pecado ou não. E se a nossa consciência não nos acusar, podemos então ter essa confiança diante do Senhor. Como é descrito também em Hebreus, quando se é mencionado sobre o fato de podermos entrar no Santo dos Santos confiadamente, com ousadia, pelo que Deus fez por nós. Lembrando que no Antigo Testamento, só os sumos sacerdotes, uma vez por ano, faziam isso. Entravam no Santo do Santo, aquele ambiente físico. Hoje, pelo caminho que o nosso Senhor Jesus abriu para nós, na nova aliança, nós podemos adentrar no Santo dos Santos espiritual e conversar com o Senhor. Você percebe a grandiosidade disso? A maravilha que é poder conversar com Deus de maneira que Ele nos escuta, de maneira que podemos ter a certeza disso, de que Ele nos escuta. Você já pensou na grandiosidade que é Deus te ouvir? Imagine aí se você tivesse o contato de qualquer liderança mundial, o presidente de qualquer país do mundo. Você se sentiria importante? Você iria valorizar o fato de você ter esse acesso, esses contatos? Imagine você poder ter acesso para conversar com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou todo o universo, que veio nessa terra e morreu por nós. O Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Você valoriza isso? Tenha isso em mente. Deus te dá acesso a Ele. E se nós sondamos os nossos corações e pedimos ao Senhor que sonde os nossos corações e nada nos acusa, o apóstolo João, inspirado por Deus, nos diz:
temos confiança diante de Deus. Podemos então ter essa paz porque nada nos acusa. E o fato de termos essa paz pela falta de acusação nos leva a uma comunhão livre e confiante com Deus. Podemos ter uma comunhão livre, de maneira que você conversa com Deus. Deus lhe escuta. Você pode se derramar ao Senhor e você pode fazer isso de maneira confiante, tendo a certeza que o Senhor te escuta. Você pode ter essa comunhão com Deus. Busque compreender mais o que Deus fez em sua vida. Busque compreender mais o que você pode fazer em gratidão a Ele. E nós podemos orar a Ele. Estar confiantes diante do Senhor, pois não temos acusação, pois Deus é conosco e Ele purifica a nossa vida, nos distanciando dos nossos próprios pecados. Creia nessas verdades. Tenha confiança para falar com Deus, desde que você já tenha se sondado e entregado ao Senhor, para que Ele lhe responda. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.